Olá, eu sou a professora Marta Justino e vamos dar continuidade às nossas aulas de língua portuguesa, tá certo? Turminha do 3º ano. Hoje nós vamos estudar sobre gênero textual, é o tema da nossa aula. E o gênero que nós vamos aprender hoje é entrevista, tá certo? Olha só, o que é que nós vamos estudar? Nós vamos conhecer as principais características e estrutura do gênero entrevista. Porém, antes, também a gente vai aprender o uso dos sinais de pontuação, tá certo? Que é o ponto de interrogação e o ponto final, tá? Ponto de interrogação e ponto final está lá, a gente vai ver muito lá na entrevista que eu trouxe para vocês. Mas antes, vamos ao desafio da aula anterior. Lembra que eu deixei um desafio? Que eu disse que eu seria a jornalista que ia entrevistar vocês e vocês seriam os entrevistados. Então, eu deixei 2 perguntas para vocês responderem. A primeira pergunta foi: as fábulas sempre nos trazem uma moral ou um ensinamento? Na sua opinião, ler fábulas ajuda a melhorar a convivência uns com os outros? E aí, sim, tá? A minha resposta é sim. E a sua? Qual foi a sua resposta? Você também respondeu sim? Você também acha que quando a gente lê as fábulas, a gente consegue aprender, a gente consegue melhorar o nosso relacionamento com outras pessoas através dos ensinamentos? Você consegue? Se você consegue, show, parabéns, tá certo? A segunda pergunta que eu deixei para vocês foi: se você fosse Esopo e pudesse mudar o final da fábula, o urso e os 2 viajantes, como é que você faria? Como é que seria o seu final? Você mudaria alguma coisa? Como é que você iria fazer essa mudança? Eu espero que vocês tenham feito, tá certo? E tenham enviado aí para a professora de vocês. Se eu fosse mudar, eu daria um jeito, sabe de quê? Lembra lá daquela hora que o homem subiu na árvore e deixou o outro lá embaixo? A minha fábula, na minha história, o galho iria se quebrar, ele ia cair também. Claro, no final ele ia se salvar, né? Mas ele ia cair também, que era para ele aprender a deixar de ser covarde, né? E não correr e deixar o amigo lá em perigo. Então, eu mudaria isso, tá certo? Se eu fosse Esopo, eu iria mudar. Ele não ia ficar salvo lá em cima na árvore, não. Ele ia cair. Mas vamos lá. Então, como eu trouxe para vocês a entrevista, hoje, o que a gente vai ver é entrevista. Então, o que é uma entrevista? Para que serve? Onde são vinculadas as entrevistas? E qual é a sua estrutura? Qual é a sua característica textual? A gente sabe que cada texto, ele tem uma estrutura, não é? A gente sabe que as fábulas, ela tem uma estrutura, ela tem uma organização, ela é um tipo de texto, ela é um gênero, tá? E cada um tem a sua particularidade. A receita culinária, ela tem lá a sua estrutura, a gente consegue conhecer o que é cada gênero, porque a gente conhece as características de cada um. E aí a gente vai aprender as características e a estrutura de uma entrevista, tá certo? Então a gente começou já introduzindo para vocês ali uma entrevista. Quando um jornalista ele vai fazer uma entrevista, ele precisa saber, conhecer um pouquinho do entrevistado. Ele simplesmente não vai chegar e fazer uma entrevista aí sem conhecer a pessoa. Ele precisa conhecer um pouquinho, saber quem é a pessoa que ele vai entrevistar, que é para ele seguir um roteiro, quais perguntas ele vai fazer, né? Se ele conhecer a pessoa antes, ele precisa saber quem foi a pessoa para ver o que vai perguntar. Então, a entrevista que eu trouxe para vocês é sobre este senhor aí, O nome dele é Ziraldo, tá? E aí, o que é que a gente sabe sobre Ziraldo? Ziraldo é um escritor, cartunista, jornalista, chargista e iniciou sua carreira de autor infantil quando ele tinha 37 anos de idade. Foi quando ele começou a escrever literatura infantil. E o primeiro livro que ele escreveu foi o Flix.
É um livro da cor. E esse livro aí, ele traz a história de uma cor que ela não conseguia se encaixar em lugar nenhum. Ela era tão diferente que ela não conseguia se encaixar em lugar nenhum. E também, ele criou a revista em quadrinhos, A Turma do Pererê. Esse aí, ó, A Turma do Pererê. E ainda mais, assim, ó, ele criou esse menino aí, ó, que todo mundo conhece, que é o menino maluquinho. Esse menininho que está aí do lado dele, ó, tá certo? Ele é o criador do menino maluquinho. E agora, eu vou apresentar para vocês a entrevista, tá certo? A gente vai ler a entrevista e depois a gente vai aprender um pouquinho cada trechinho da entrevista. Vamos lá. Entrevista com Ziraldo. Ziraldo, 83 anos, jornalista, cartunista e escritor de livros para crianças, criador do Menino Maluquinho. Relembra como surgiu sua paixão pela literatura infantil e conta passagens vividas com adultos que já foram seus leitores quando criança. Ali embaixo a gente tem, ó, por Maria Vidigal. Essa entrevista foi feita por Maria Vidigal, que estava representando a revista Crescer, tá certo? Essa entrevista ele deu para a revista Crescer e quem fez a entrevista com ele foi Maria Vidigal. A Crescer perguntou para ele: como foi sua relação com o desenho, a leitura e a escrita durante a infância? E Ziraldo respondeu: desde pequeno, sempre tive uma relação muito forte com o desenho. Em minhas lembranças mais antigas, eu me vejo sempre desenhando. E ainda criança, imaginava que na vida adulta iria desenhar, pintar, trabalhar com algo nessa linha. Na medida em que fui crescendo, conheci as histórias em quadrinhos e me apaixonei pelo gênero. Isso fez com que meu desenho passasse a ser narrativo, revelando-se em quadrinhos, charges, cartoon. Essas linguagens sempre me encantaram. E a gente tem mais uma pergunta. Como foi o ingresso na literatura infantil? Conforme fui trabalhando em meus cartoons e charges, comecei a gostar muito de escrever. Um gosto que não aparecia com tanto destaque na minha infância. Fiz histórias em quadrinhos e criei revista em quadrinho Turma do Pererê. Com essas experiências, percebi que poderia usar essa capacidade de escrever e de desenhar para fazer livro para crianças. Foi em 1969, então, que eu escrevi Flix, meu primeiro livro para crianças. Lembra que eu mostrei a vocês lá o Flix, o livro da cor? Ele escreveu esse livro em 1969 e foi o primeiro livro. Ele está falando na entrevista. E essa última pergunta que eu trouxe para vocês. Como você enxerga o reencontro de muitos adultos com crianças que já foram por meio da sua obra? E ele responde: isto é fantástico. Já vi realmente muita gente interessante que quando encontra o autor do livro da infância, se emociona, se comove. A pessoa te abraça, fica tocado com o encontro. Neste ano, inclusive, estive diante do primeiro avô que leu O Menino Maluquinho e veio falar comigo acompanhado do neto. Ele trazia o livro da sua infância para eu autografar para o neto. É maravilhoso participar dessas histórias. E aqui no finalzinho eu tenho, ó, aonde está essa entrevista, tá certo? O endereço da entrevista, tá certo? Ela está lá disponível, a entrevista na íntegra, tá certo? Porque aqui eu só trouxe alguns trechos da entrevista para a gente aprender um pouquinho sobre esse gênero, sobre o que é uma entrevista. A estrutura e característica do gênero da entrevista. Então, quando a gente leu a entrevista, a gente pode perceber o seguinte: eu li uma entrevista que ela está no site e que ela foi feita para uma revista, a revista Crescer. Então, quem fez essa entrevista foi uma jornalista. Então, eu posso dizer aqui, ó, que a entrevista é um texto jornalístico e interativo, tá certo? E como é que acontece essa interação, ó? Texto marcado pela oralidade, produzido pela interação de duas pessoas. Ou seja, o entrevistador, que faz as perguntas, e o entrevistado, aquele que responde as perguntas. Tá certo? Então, eu tenho isso numa entrevista, tá certo? Eu tenho lá o entrevistador e o entrevistado, tá certo? Eu tenho que ter lá na minha entrevista isso aí.
É um tipo de gênero textual com função geralmente informativa. Então, sempre as entrevistas, ela sempre vai trazer informações para a gente, tá certo? Sempre. Informações de alguém, informações de alguma coisa, informação sobre alguma notícia. Então, ela sempre vai trazer informações. Elas podem ser noticiosas, ou seja, quando é uma entrevista que traz uma informação sobre alguma notícia de algo que aconteceu na nossa sociedade. Então, é uma entrevista noticiosa. Eu posso também ter a notícia de opinião. Uma entrevista em que você vai dar opinião sobre um determinado produto, sobre um determinado serviço. Então, essa é uma entrevista de opinião. Eu tenho uma entrevista de depoimento, tá certo? A entrevista de depoimento é quando eu vivi alguma coisa e eu vou dar um depoimento de algo que aconteceu comigo e eu vou depor, falar sobre aquilo ali que aconteceu. E a notícia e a entrevista de perfil, desculpa, é esta que eu acabei de ler para vocês, tá certo? Que fala sobre Ziraldo. Tá certo? O entrevistado é o assunto da entrevista, tá certo? Então, a entrevista de perfil, esta que eu acabei de ler para vocês, tá? Que está falando sobre o entrevistado. E onde ela é vinculada? Ela é vinculada em jornais, revistas, rádio, internet, televisão, dentre outros. Em vários lugares a gente pode encontrar entrevistas, tá certo? Em blogs, no YouTube, em vários lugares a gente vai encontrar entrevistas. Em sua parte introdutória, o entrevistado é apresentado ao leitor. Olha só o que acontece. Quando eu comecei a ler a entrevista para vocês, lá no comecinho, eu apresentei essa parte aí para vocês. Nessa parte aí, é onde está a introdução da entrevista, tá certo? O entrevistador, ele trouxe pra gente as informações principais sobre o entrevistado, né? A idade dele, o que é que ele é, as obras que ele já fez, né? Como é que foi a vida dele. Juntamente com quem fez a entrevista, tá certo? Maria Vidigal. Os turnos das falas são marcados graficamente, ou seja, as perguntas e respostas são registradas com recursos gráficos diferentes. Como é que é isso? A gente vai observar no texto que algumas palavras elas estão em negrito, tá? A palavra crescer ali, ela está aparecendo em caixa alta, tá certo? Está em destaque. Esse destaque é para dizer que ali é a fala do entrevistador. Tá certo? Já o entrevistado, a resposta do entrevistado já está diferente. Observa que a gente tem Ziraldo em negrito e a resposta dele está normal, não está em negrito. Tá certo? Então, é marcado, tá certo? São registrados por recursos gráficos, tá? Quando eu coloco negrito, quando eu coloco caixa alta, né? Isso são recursos gráficos para diferenciar. O discurso direto é a principal característica, ou seja, as palavras ditas pelo entrevistador ou pelo entrevistado, elas são exatamente escritas do mesmo jeito que eles falaram, tá certo? O que é que acontece na entrevista? Durante a entrevista, o jornalista ou o entrevistador, ele grava essa entrevista. E quando ele grava essa entrevista, ele vai transcrever. Na hora que ele vai transcrever, que ele vai escrever na revista, ele tem que escrever exatamente igual o entrevistador e o entrevistado falaram. Ele não pode, de jeito nenhum, mudar as palavras, tá certo? E se de repente, na hora da entrevista, o entrevistador falou e no finalzinho ele deu uma risadinha, como é que a gente vai escrever? Escreve desse jeito, lá no finalzinho, com a palavra risos. Estão vendo? Percebam aí, vou tirar e vou colocar de novo. No finalzinho dessa pergunta, Ziraldo deu uma risadinha. Ele terminou de falar, ele fez fica o impossível e deu uma risadinha. Não está escrito aí a risadinha, mas está escrito entre parênteses a palavra risos.
Então, isso me diz que quando ele terminou de falar, ele sorriu. Tá certo? Agora a gente vai ver um pouco de gramática dentro da nossa entrevista. Olha só. Eu tenho aqui dois símbolos, dois sinais, tá certo? Eu tenho o ponto de interrogação e tenho o ponto final. Para que serve esses dois pontos, essas duas pontuações, né? Onde é que eu uso? Em que lugar eu uso essas duas pontuações? Vamos lá. Observa que nessa frase, dá crescer, tem assim, eu vou ler, ó. Como foi sua relação com o desenho, a leitura e a escrita durante a infância? Olha só, eu fiz uma pergunta, tá certo? Por isso que eu uso o ponto de interrogação, porque é uma pergunta. E aí, como foi? O que aconteceu? Tá? Quando eu uso essas frases, eu tenho que terminar com o ponto de interrogação. Então, para que serve o ponto de interrogação? O ponto de interrogação é usado para indicar uma frase interrogativa, ou seja, o fim de uma pergunta. Igual ali, ó. Olha só. Olha, vou tirar e vou colocar de novo, ó. Tá vendo? O ponto de interrogação, tá certo? É a pontuação final, que serve para fazer uma pergunta. Mas aí eu tenho ali o ponto final. Para que serve o ponto final? O ponto final, ele serve, ó. Desde pequeno sempre tive uma relação muito forte com o desenho. Eu estou afirmando, ele está dando uma declaração afirmativa. Ao responder a pergunta, ele deu uma declaração afirmativa. Ele poderia também dar uma declaração negativa. Ele poderia dizer assim: desde pequeno nunca tive nenhuma relação com o desenho. Seria uma afirmação negativa. Então, seria ponto também. Então, ó, o ponto, ele serve para uma declaração afirmativa ou negativa. Tá certo? Quando eu estou negando alguma coisa ou quando eu estou afirmando alguma coisa. Tá certo? Então, ó, ponto de interrogação e ponto final. Interrogação, para a gente fazer uma pergunta. Ponto final, para a gente declarar, para a gente afirmar ou para a gente negar algo. Tá certo? Se alguém perguntar a você, você dormiu bem? Ó, interrogação. Você vai responder, sim, eu dormi muito bem, obrigada. Ponto. Tá certo? Vamos ver aqui uma atividade que eu trouxe para vocês. Olha só. Eu tenho aqui duas capas de livro, tá? Livro 1 e o livro 2. É uma atividade bem facinha de vocês fazerem. Vocês vão, ó, rapidinho assim. Vocês vão descobrir. Olha só, na capa do livro 1, eu tenho ali o tema do livro. O tema desse livro é Minhas Férias, pula uma linha, parágrafo. O segundo livro, eu tenho Por que só as princesas se dão bem? Olha só, viram que eu mudei a tonalidade, né? Ó, lá no primeiro livro tem Minhas Férias, pula uma linha, parágrafo. Ponto. Por que só as princesas se dão bem? Acabei de fazer o quê? Acabei de fazer uma pergunta. Então, ó, escreva o número do título que faz uma pergunta e que faz uma afirmação. Então, qual é o livro que está fazendo uma pergunta? É o livro 1 ou é o livro 2? Qual é o livro que está fazendo uma pergunta? Isso mesmo, é o livro 2. Livro 2. E agora, o outro livro, que é o livro número 1, Minhas Férias, por uma linha, parágrafo, tem um ponto ali, é o livro que traz uma afirmação no título, tá certo? Então, dá para entender direitinho que quando a gente faz uma pergunta, no final a gente vai sempre usar interrogação, tá certo? E quando a gente afirma ou nega alguma coisa, quando a gente responde a esta pergunta, a gente usa o ponto final, negando ou afirmando. Vamos revisar. O que a gente aprendeu hoje? Hoje nós aprendemos sobre as estruturas e características do gênero entrevista.
Também aprendemos as partes do texto da entrevista, que em geral são, olha só, o título, às vezes vem com subtítulo, no nosso caso só tem o título. Nós aprendemos que tem uma introdução, que é a apresentação do assunto e do entrevistado, e nós aprendemos que na entrevista sempre vem com perguntas do entrevistador e resposta do entrevistado. Também aprendemos que são textos jornalísticos, interativos e marcados pela oralidade. Além disso, eles são noticiosos, perfil, depoimento e só. Olha só, eu trouxe um desafio para vocês. De acordo com os gêneros que já estudamos, eu quero que vocês identifiquem qual é o gênero que aparece nessa imagem. Qual é o gênero que aparece nessa imagem aí? Hein? Pensa aí e responde. Depois você diz se é entrevista, se é tirinha ou se é uma fábula, tá certo? E aí você manda para sua professora qual é o gênero que aparece nessa atividade aí que eu deixei para vocês, tá certo? Por hoje é só. Fique com Deus e até a próxima aula.